E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Thiago Lazarim. Hoje nós vamos terminar a atividade 3, então uma atividade que ficou mais curta por causa da necessidade do bimestre, né? Para encerrar o primeiro semestre, a gente vai precisar também dar outras atividades. Então, essa atividade, ela fala basicamente sobre a questão do trabalho, das escolhas profissionais. E hoje a gente vai encerrar essa aula, então vou apresentar também o aprofundamento, quem divide e multiplica, a unidade curricular, números também importam. E vou passar as habilidades. As habilidades são essas que vocês estão vendo, né? E eu não vou me demorar nelas para justamente começar a aula, que é justamente, vou retomar a aula passada, contextualizar. Na aula passada, nos deparamos com a indagação e a reflexão sobre as possibilidades reais e objetivas das escolhas de vida, que incluem o estilo, a profissão, os círculos de amizade, etc., de acordo com as proposições do sociólogo Pierre Bourdieu. Hoje iremos desenvolver as ideias relacionadas ao conceito de hábitos, conforme já apresentado na introdução 1, e encerrar a atividade. Então, esse é o resumo do que a gente fez na aula passada, né? Então, só retomando aqui com as minhas palavras mesmo, pode voltar aqui, por favor? Então, o que acontece é o seguinte, a gente está pesquisando essas escolhas profissionais. Então, a atividade 3 versa sobre as escolhas dos estudantes. Então, talvez tenha aí uma interface com o projeto de vida, esse tipo de coisa, mas na sociologia a gente estuda essa questão de uma outra forma, né? Então, a sociologia é uma ciência e, sendo uma ciência, né, uma ciência humana, uma ciência social, nós estamos preocupados em investigar as razões, as causalidades, as relações de causalidade que nós podemos observar na sociedade. Então, o que causa, por exemplo, uma adesão a um determinado tipo de emprego, né? Então, o que motiva as pessoas, por exemplo, a escolher determinadas profissões? Porque algumas profissões no vestibular são mais concorridas, outras menos concorridas. E, para além do vestibular, porque existem profissões que são mais valorizadas, outras menos valorizadas do ponto de vista econômico mesmo, ou então do prestígio social também. E quando a gente fala da questão econômica e da questão do prestígio social, nós falamos então de um grande sociólogo, que é o Pierre Bourdieu, que eu já apresentei na aula passada também, e ele vai relacionar justamente essas duas dimensões da nossa vida social, que são a questão das nossas relações, das trocas econômicas que constituem as nossas relações e, portanto, que constituem aquilo que nós somos, e também a questão que vai para além dessa materialidade das trocas econômicas, que vai também para a questão subjetiva, que vai para aquela questão daqueles valores que nós damos às coisas também. Então, eu estou falando aí de prestígio, eu estou falando aí de status, que são conceitos, categorias da sociologia que se referem justamente a essa dimensão da cultura ou a essa dimensão da ideologia mesmo. Então, nós estamos falando dos valores humanos propriamente, né? Então, esses valores que o ser humano atribui às coisas, isso é do terreno da cultura, é do terreno do simbólico, e tem relação com as questões econômicas que são bem objetivas, tá certo, pessoal? Então, feita essa breve introdução, é que a gente vai pensar justamente nesse conceito que eu apresentei também na aula passada, que é o de hábitos, que é esse conceito que vai fazer parte da teoria do Pierre Bourdieu, para que a gente pense justamente esses vetores, essas forças que conduzem as pessoas a ter determinadas profissões, que são responsáveis por essas trajetórias profissionais, que são responsáveis por essas escolhas também, né? Quer dizer, as pessoas elas escolhem deliberadamente, né? As pessoas elas têm, vamos dizer assim, um livre-arbítrio,
mas também tem questões que essas pessoas elas só podem escolher dentro de um determinado campo de forças social, né? Então, dentro desse campo que essas escolhas acontecem e não pode ser fora desse campo, né? Por exemplo, eu não poderia desejar ser como eu, quando eu era adolescente, eu sonhava em ser jogador da NBA, né? É muito fora da minha realidade. Eu tenho um colega que conseguiu ser jogador da NBA. Na NBA é a liga de basquete norte-americana, que eu conheci. Mas eu não, né? Então estava fora das minhas possibilidades. Da dele fez parte, da minha não. Então, olha só que coisa, né? E o que eu quero dizer com isso é justamente que existe sim uma possibilidade da gente ascender socialmente, existe sim essa possibilidade da gente conseguir ter assim, uma evolução na nossa vida, um desenvolvimento na nossa vida que vai além das nossas próprias expectativas. Isso pode acontecer. Mas, de qualquer forma, isso não é tão livre assim. De qualquer forma, existem forças bem reais, bem concretas, que fazem com que a gente tenha certas limitações, né? E é sobre isso que eu vou falar com vocês, tá bom? Então, eu vou passar mais um slide e vou falar um pouquinho sobre o hábitos, né? Como eu já comecei a falar na semana passada. Então, mais sobre o hábitos. Como vocês vão ver aí na tela, se trata de um sistema de disposições duradouras e modificáveis. O hábitos engendra práticas bastante variadas, porém limitadas às condições objetivas de vida. Isso significa que as classes sociais são determinantes para o posicionamento e as manifestações de interesses estéticos dos indivíduos. Mesmo os interesses, né, mais banais, como a escolha de bebidas e motivos de fotografia. Então, essa é uma questão que eu também abordei rapidamente na aula passada, que diz respeito à pesquisa feita por esse sociólogo, que é o Pierre Bourdieu, né, um sociólogo francês, com os franceses. Pode, por favor, voltar aqui. Então, o que ele fez nessa pesquisa foi justamente falar sobre que essas escolhas que parecem ser do nosso livre-arbítrio, justamente, né? Parece que nós somos livres para escolher aquilo que a gente quer, né? Mas não só o Pierre Bourdieu, por exemplo, outros autores de sociologia como Theodor Adorno, por exemplo, eles mostram que talvez isso não seja tão verdade, assim, talvez nós sejamos mais induzidos a comprar uma determinada marca ou um determinado produto que está nas prateleiras do mercado, do que a gente escolhe esse produto, né? Então, quer dizer, é o produto que nos escolhe, né? Tanto é que nessa pesquisa do Adorno que ele fez também, uma pesquisa social lá nos Estados Unidos, ele mostrava que os produtos dos supermercados, enfim, os produtos que são amplamente comercializados a partir dessa indústria do capitalismo tardio que ele se referia, esses produtos, essas mercadorias, elas já estavam categorizadas de acordo com as classes sociais. O produto que é consumido pela classe B, o produto que é consumido pela classe A. Mas, na verdade, a propaganda ela dá aquela impressão de que nós somos livres para escolher aquele produto e a gente passa a desejar aquele produto em função dos nossos valores. E daí que entra a questão do Bourdieu, né? Que é uma questão muito interessante, que é essa de que esses produtos que são disponibilizados no mercado, eles também dizem respeito a um conjunto de valores que nós possuímos de acordo com a classe a qual nós pertencemos. Então, por exemplo, se eu sou da classe média, eu tenho ali determinadas preferências porque fazem parte do meu horizonte social, né? Fazem essas escolhas que eu faço, então, aliás, esses objetos com os quais eu me conecto, eles fazem parte do meu mundo, né? Fazem parte das relações que eu estabeleci. E então isso vai desde as coisas mais banais, como, por exemplo, motivos de fotografia, né? Como o Pierre Bourdieu mesmo mostra, né? Nessa pesquisa mesmo ele mostra
como que as fotografias elas podem ter motivos muito diferentes de acordo com as classes sociais. Então vai desde as fotografias, a classe C, por exemplo, ela a maioria das pessoas que responderam essa pesquisa, elas disseram ser incapazes de, por exemplo, fazer uma fotografia com uma coisa, como um copo, por exemplo, esse copo aqui plástico, né? Isso não seria digno de ser um objeto de fotografia para as classes que ele pesquisou, a classe C, no caso, né? Seria a classe do proletariado mais pobre, né? O Bourdieu. E para essa classe, o motivo digno de fotografia seria, então, um objeto, assim, muito, enfim, como a paisagem, né? Enfim, alguma coisa assim muito espetacular, né? Já as classes mais altas, elas têm dentro daquele universo, né? Porque ela está lançando a moda, porque ela é vanguardista, ela se sente capaz de usar um objeto como um copo, alguma coisa assim totalmente alheia, para ser objeto de para ser um objeto fotografável, né? Então, e enfim, tudo depende justamente desses valores que essas classes têm, dessa educação que essas classes têm, porque essas classes têm diferentes educações desde a família até a escola. Isso eu também comentei um pouquinho na aula passada, né? Então, essas diferentes classes, né, as diferentes pessoas desses diferentes grupos, desses diferentes campos sociais, elas têm acesso a informações diferentes, né, óbvio, mas quem manda, né, por assim dizer, é aquela classe que tem privilégios econômicos, né, no sentido de que é essa classe que lança as modas, né? Ele tem essa ideia de que a moda desce as escadas. Então, por exemplo, a gente vê uma campanha de publicidade e tem uma defasagem entre aquilo que a classe mais alta do ponto de vista econômico, e sempre é do ponto de vista econômico, né, quando a gente fala de classe, né? Essa classe mais alta, ela já usa uma determinada moda, já lança uma determinada moda. Quando desce as escadas, né, essa moda, e chega, por exemplo, para o povão, vamos dizer assim, a classe alta ela já está usando outra coisa, aquilo já ficou fora de moda para ela, e começa a ser moda para essa classe que começou a usar. Vamos dar um exemplo disso, né? Um exemplo bem banal. Eu me lembro da questão do celular. Então, o celular é uma coisa que, quando eu era adolescente, sei lá, tinha meus 17 anos, isso foi na década de 90, somente pessoas muito ricas usavam o celular e era moda ostentar o celular, enfim. E daí, depois de alguns anos, o celular se tornou acessível a todos, mas quando o celular se tornou acessível a todos, já não era mais o celular que era utilizado pela classe alta como uma marca de distinção, né? Que é um termo que o Bourdieu usa. A marca de distinção já não era mais o celular, era de repente um computador, um laptop, alguma outra coisa do tipo, ou então o celular que essa classe usava já não era grande, era pequeno, e daí depois ficou fora de moda o celular pequeno e voltou a ser o celular grande. E quando ele se tornou pequeno e passou a ser mais acessível para as classes populares, as classes mais altas já não estavam usando o celular pequenininho, mas o celular grande, enfim. Eu estou dando um exemplo meio tosco, assim, mas é mais ou menos essa ideia, né? E o mesmo acontece com a moda também, que eu falei. A moda, no sentido do vestuário, né? O mundo da moda, o mundo do que as pessoas vestem, e etc. Então, são coisas mínimas, né? São códigos mínimos que precisam ser decifrados pelas pessoas e que imediatamente já incluem essas pessoas num determinado grupo ou exclui essas mesmas pessoas desse mesmo grupo, né? Então, essas marcas de distinção é que fazem com que as pessoas tenham um determinado pertencimento na sociedade, frequentem determinados ambientes,
tenham uma determinada linguagem para se comunicar, e as pessoas, e essa é uma outra coisa interessante que o Pierre Bourdieu fala, né, é que geralmente esses grupos que são mais privilegiados, eles aprendem de uma forma natural, entre muitas aspas, natural, a se comportar, a falar uma determinada língua, enfim, a ter determinados gestos. Então, todas essas coisas muito sutis, mas também tem aquela questão do que elas possuem materialmente, né, falando. Então, aquilo que elas têm mesmo de propriedades, né, tudo aquilo que elas possuem de propriedades como casas, carros e tal, etc. Essas classes, esses grupos mais privilegiados, eles têm um determinado estilo de vida, que não é um estilo de vida, é uma estilização da vida. É isso que o Bourdieu fala. Eles estilizam a vida de uma tal forma que aquela estilização da vida para eles é natural. Mas para as pessoas que querem chegar nesse lugar, que é o lugar das pessoas mais privilegiadas, elas não aprendem de berço essas coisas, elas não aprendem já desde que elas nascem. Elas precisam passar, por exemplo, pela escola para aprender esses gestos, esses trejeitos, tudo isso que para essas outras pessoas de classes mais privilegiadas é natural. Então, é mais ou menos isso que o Bourdieu fala a respeito do hábitos. Então, tudo isso que eu estou falando para vocês é uma coisa que é uma crítica sociológica mesmo as escolhas, né? Nós não somos tão livres assim para fazer essas escolhas, tá certo? Eu vou passar mais um slide, ó, para vocês verem o que eu estou falando. A pesquisa de Bourdieu. As pesquisas realizadas por Bourdieu, ver bibliografia ao final desse documento, demonstram que os indivíduos situados em diferentes classes sociais, separadas em classes populares, classes médias e classes superiores, possuem um padrão consistente de preferências por compositores, cineastas e livros. Tá aí, pessoal, mais uma coisa que faz parte dessa teoria da qual eu estou falando, que é justamente essas escolhas estéticas. Então, essa parte da estetização da vida, ou da estilização da vida, né, é muito importante. Pode voltar, por favor, aqui. Então, essa parte da estilização da vida, ela é muito importante no sentido de que exclui ou inclui pessoas em determinados grupos, né? Então, determinados círculos sociais compartilham determinadas preferências por compositores, cineastas, e parece, né, de acordo com essa pesquisa do Bourdieu, que foi na França e tudo mais, que as classes privilegiadas, quando eles vão citar compositores de música de concerto, né, que a gente chama de música clássica, eles têm na ponta da língua diversos nomes de compositores, diversas obras desses compositores também eles conhecem e cantam, aliás, sabem quais são as músicas e tudo mais, e sabem muitas informações. E essas classes populares não, elas às vezes não sabem nem o nome de um ou dois compositores dessa música de concerto, e gosta de outras coisas, né? Mas também por quê? Porque a música de concerto ela é frequentada por quem pode pagar para ir num concerto, né? Para quem pode pagar para ver as orquestras e quem pode ter tempo para usufruir da música, né? Então, por exemplo, essa pesquisa já é um pouco antiga, então nem todo mundo tinha disco, né, de vitrola para ouvir, nem todo mundo tinha televisão para acompanhar, ou rádio, enfim, recursos mesmo, ou então tinha dinheiro para viajar e conhecer a arte, né, de outros países e tudo mais. Então, justamente por essas razões muito objetivas, né, que o campo de escolha de preferências estéticas dessas pessoas era diferente. Eu não posso nem dizer que é mais limitado, mas era diferente. Agora, de acordo com a cultura legítima, né, que é a cultura que é legitimada, que é chancelada pelas classes mais privilegiadas do ponto de vista econômico, é justamente a música que eles ouvem, que é a música
que vale, né? Então, essas outras classes, elas não teriam todo esse conhecimento, não teriam toda essa erudição. Então, eles não teriam, portanto, um capital cultural, né? Um capital simbólico. Da mesma forma que você pode ter um capital econômico em termos de dinheiro, existe também essa ideia de capital simbólico, que esse acúmulo não de saber, né, mas esse acúmulo de estilos ou de estilizações da vida, né, que te colocam num determinado espaço para frequentar ou te exclui desse mesmo espaço, né? Então, é disso que eu estou falando, né? Essas linguagens que são aprendidas pelas classes dominantes, essas linguagens, elas perpetuam o poder dessas mesmas classes. E enquanto que... Por quê? Porque elas têm o capital cultural e o capital econômico concentrado com elas, né? O que dá a possibilidade dessas pessoas terem acesso a determinadas relações, né? Então existe todo um conjunto de relações que é reforçada por um grupo diminuto, né? Um grupo pequeno, enquanto outro grupo não tem esse mesmo acesso e se vê desamparado, por exemplo, desse tipo de conhecimento, né? Então isso tem uma repercussão muito grande. Isso tem a ver até mesmo, como eu falei para vocês, com a educação, né? Então, a escola na França, então estou falando, por exemplo, da França do Pierre Bourdieu. Existia uma escola que era das classes ricas, uma escola que era das classes mais populares, uma escola da classe média, e de acordo com essa formação profissional, né, na França, os destinos desses estudantes eram completamente diferentes. E sendo diferentes esses destinos, essas pessoas elas tinham mais poder político também, né? Porque o poder econômico ele está totalmente ligado ao poder político. Então, nós estamos falando de poder no fim das contas, né? Poder econômico, poder político, poder fazer aquilo que melhor lhe aprouver, né? Quanto mais capital você concentra, mais poder para satisfazer as suas vontades, os seus desejos você tem. Quanto menos poder para você satisfazer esses mesmos desejos, vontades e mesmo necessidades, né? As necessidades mais básicas possíveis. Então, pessoal, vocês vejam só que tudo isso que eu falei para vocês chega nesse ponto máximo, né, limite, que é o do poder econômico, né, mas passa também por essa questão das preferências estéticas, passa também pela estilização da vida, passa também pelo capital cultural, pelo capital simbólico que as pessoas têm, né? Então, conhecer ou não conhecer uma determinada língua, conhecer ou conhecer determinados compositores, ou filmes, ou livros mesmo, te colocam ou te excluem de uma determinada posição que pode ser benéfica para vocês, né? Então, são questões que são problemáticas mesmo, né? Não é tão agradável saber, ouvir isso, mas isso tudo faz parte de um estudo sociológico que foi empreendido pelo Pierre Bourdieu, né? Lógico que esse estudo ele também é passível de ser criticado e pode ser também refutado, né? Mas vamos lá, vamos continuar vendo então essa pesquisa, né? Tem mais um slide que eu quero mostrar para vocês. Então, a continuação. Do mesmo modo, suas atividades de lazer, a programação que acompanham no rádio, os móveis preferidos, tudo isso varia de acordo com as ocupações profissionais no interior de cada classe social. Artesãos, pequenos comerciantes para classes populares, patrões da indústria e do comércio para as classes médias e assim por diante, né? E daí essa imagem ela ilustra o que exatamente? Duas moradias, né? Duas casas, dois sobrados em que estão na mesma rua, né? Na mesma calçada, mas uma casa é pobre, pelo visto, porque não tem os reparos e etc. E a outra está muito bem
conservada, né? Então, como as pessoas elas significam as suas vidas, né? Aquilo que elas colocam na casa delas, mesmo os objetos mais banais, os mais comuns que existem dentro dessas casas, até mesmo isso é fruto de um estilo de vida, né? De uma forma de vida, de uma forma de significar as coisas. Então, determinadas classes, isso é uma coisa interessante, né? Determinadas classes, como as classes que são as mais baixas, isso na França, né? Porque é a França que é a referência que eu estou utilizando, dão muito valor à limpeza da casa. Então, tudo tem que estar limpo e etc. Isso é uma das coisas mais importantes que tem, né? A classe média já não é isso que é mais importante. O mais importante é o conforto que ela tem. Então, são os móveis e tudo mais. E a classe rica não é nenhum e nem outro, né? Tem a ver com a inovação, a novidade que tem, ser diferentão, né? Vamos dizer assim. Então, mas por que isso? Porque a questão da limpeza para eles nem sequer existe, né? Porque eles não limpam nada, eles não precisam limpar nada. Eles sempre tem alguém que trabalha para eles para limpar a casa deles, né? Então, lógico que eles não vão dar importância para a limpeza, eles vão dar importância para uma outra coisa. A classe média dá menos importância para a limpeza porque ela, vez ou outra, consegue contratar alguém para limpar a casa, né? Agora, quem é das classes mais populares dá um baita valor para a limpeza porque são eles mesmos que limpam a casa, né? Uma coisa interessante essa. Então, mas isso diz muito, né? Isso diz muito sobre os estilos de vida de diferentes grupos sociais. E se você se ocupa com determinadas preocupações, como essa da limpeza e tantas outras, não vai sobrar tempo para pensar em outras coisas, como, por exemplo, as novidades, né, as vanguardas artísticas, essas preocupações que estão, às vezes, muito fora da realidade das classes mais populares, né? Então, eis aí um exemplo bem importante do Pierre Bourdieu, e a conclusão que eu vou falar agora está aí no slide. Portanto, as disposições inerentes ao hábitos estão ajustadas a um conjunto de possibilidades e impossibilidades. Os indivíduos, em suas respectivas classes, tendem a valorizar aquilo que reconhecem e lhes é familiar. Assim sendo, conferem significados distintos às mesmas palavras e elaboram seus critérios estéticos de acordo com o seu pertencimento. Tais fatores são determinantes também para suas escolhas profissionais. Então, quer dizer o seguinte, que desde o objeto que vai ter na estante de casa, até mesmo, enfim, outros fatores, né? Por exemplo, as escolhas profissionais, tudo isso te situa num determinado lugar da sociedade, né? Pode voltar, por favor. Tudo isso te situa num determinado lugar ali da sociedade e te faz com que, enfim, as pessoas elas tenham diferentes perspectivas profissionais, tenham diferentes expectativas em relação ao seu futuro profissional. Isso é uma questão muito importante para a gente pensar e para a gente criticar também, né, obviamente, nas nossas próprias escolhas, né? Então, é legal estudar sociologia justamente para a gente não ter tantas ilusões, né? Para a gente conseguir ter um pé no chão e poder fazer escolhas que dizem respeito à sua vida, né? E mesmo assim você não precisa ser uma pessoa conformista apenas, né? Não é uma questão de você ser conformista com a realidade, mas sim de você conhecer bem essa realidade para justamente poder agir da melhor forma dentro dela, tá certo? Então, pessoal, eu vou ficando por aqui e a gente se vê na próxima aula, tá certo? Um grande abraço e até mais.